São 8 horas mais 58 minutos agora em Uberaba, 8h58. Nós vamos dar início agora à Sabatina JM. Vamos esclarecer que o candidato vai ser entrevistado por 30 minutos em 2 blocos de 15 minutos. Nós estaremos disparando o cronômetro assim que eu iniciar a primeira pergunta. E vai ser uma entrevista livre, né, com a participação aqui da Lídia e da Gisele. Né? Ao completar os 15 minutos, nós vamos interromper para rodar um bloco comercial e na volta os outros 15 minutos, tá ok? Então, a partir de agora, são 8 horas mais 59 minutos agora, nós vamos já disparar o cronômetro daqui para um bloco de 15 minutos. Candidato, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom, o senhor, desde 2012, o senhor participou até de um processo em que garantiu a candidatura do atual prefeito Paulo Pial à prefeitura de Uberaba, dentro do próprio MDB. De lá para cá, o senhor esteve sempre atuando junto com o campo político que está no poder. Agora, na campanha, o senhor vem colocando algumas questões relacionadas a uma postura de mudança no poder em Uberaba. Que tipo de mudança o eleitor pode esperar numa eventual vitória de Tony Carlos? Bom dia. Primeiro, eu queria fazer uma saudação aos amigos da Rádio JM, Lídia e a todos que aqui trabalham e dizer o seguinte, olha, cada tempo o seu tempo. Houve uma época em que eu estava como deputado e ajudei muito o atual governo a prosperar na liberação de recursos, através de emendas, nas parcerias com o governo do estado, através do então deputado Tony Carlos. Eu nunca fui executivo, então esta é a primeira eleição que eu disputo para o executivo. E eu percebo por onde eu tenho andado que as pessoas têm sede de mudança. As pessoas querem mudar. As pessoas não querem o governo que aí está. E me ligar a ele seria injusto, porque na verdade eu era deputado. Eu nunca fiz parte do poder de decisão do atual governo. Eu ajudei muito, representando inclusive a gestão de Piau em Belo Horizonte, fazendo com que o meu gabinete na capital fosse o escritório de representação de Uberaba. Passado esse tempo, eu me sinto preparado para os novos desafios, com a missão de transformar esta cidade. Por onde eu tenho andado, as pessoas têm se mostrado entusiasmadas com a minha candidatura, confiantes e esperançosas. Quando eu digo esperançosas, eu percebo no olhar das pessoas que elas acreditam no Tony Carlos, elas têm fé de que ele pode transformar esta cidade. O que é transformar esta cidade? Fazer um governo mais humano, mais perto das pessoas, porém sem perder o desafio principal, que é o desenvolvimento em todas as direções, com destaque para o social, para o esporte, para a segurança pública e principalmente educação e saúde. Também é necessário dizer que caberá ao próximo prefeito o desafio de fazer prosperar o setor da geração de emprego. Uberaba tem vocação para o agronegócio. Uberaba tem vocação para o seu desenvolvimento, porque nós estamos a 500 quilômetros de Belo Horizonte, de Brasília e de São Paulo. Estamos no meio do Brasil. Tanto é que aqui na região do bairro da Capelinha do Barreiro, onde foi o Chuá, fica o ponto geodésico do Brasil. Uberaba está no meio do Brasil, norte-sul, leste-oeste. Tudo conspira a nosso favor. E eu estou confiante de que, se o próximo prefeito for determinado como sou, nós haveremos de transformar esse lugar num lugar melhor para todos. Candidato, bom dia. Prazer em tê-lo aqui conosco na Rádio JM. Qual a solução que o senhor tem para o impasse envolvendo os sepultamentos em Uberaba, considerando toda essa celeuma que ocorreu na semana passada com o sepultamento de um uberabense lá em Delta por falta de recursos para ser sepultado em Uberaba? O senhor tem alguma solução, considerando ainda que os cemitérios locais públicos estão com capacidade de sepultamento esgotada?
Olha, de bobo, eu não tenho nem a cara. Então, eu vejo isso como carta marcada. Ora, como é que você fecha os 2 cemitérios públicos urbanos, o cemitério lá de Ponte Alta, proibindo o enterro de pessoas que não têm condição? Então, vejamos, a posição do Tony Carlos é totalmente contrária à questão do cemitério particular. Claro que nós entendemos que a ação privada é importante. Agora, levar todo mundo para lá, eu não concordo. Além do que, há que se ressaltar que o memorial é a história da vida das famílias. A partir do momento que você vai no cemitério São João Batista, o Candongas, e mexe numa urna, mexe num local de sepultamento de uma família, você vai criar um choque. Da minha parte fica o compromisso de desfazer esta situação, que o cemitério parque siga de forma privada, mas a prefeitura tem a obrigação de disponibilizar túmulos, como sempre fez em toda a nossa história, para a população carente. Todo mundo tem uma dificuldade enorme, não é para viver, é para sobreviver. Ora, como é que uma família humilde vai desembolsar em 3 vezes R$ 7.500? Isso é impossível. Eu não vou enterrar o meu ente querido no fundo do quintal. Então essa história de dizer o seguinte, olha, mas nós temos a cota social no memorial. A cota social é baseada somente nos portadores do Bolsa Família. E quem não tem Bolsa Família? Como é que faz a família que está desempregada? Então não tem onde enterrar? Então, da minha parte, eu assumo o compromisso de rever esta situação. Que o cemitério particular memorial, ele siga em paz. Mas nós, os uberabenses, temos a obrigação de termos o cemitério público e assim eu me comprometo. O senhor vai fazer um quarto cemitério em Uberaba? Quarto cemitério público? Olha, nós precisamos entender o seguinte, não é fazer o quarto cemitério. A prefeitura tem que encontrar uma solução. Vamos lá no cemitério São João Batista. Nós temos jazigos de abandono. O que é o abandono? A família sepultou o cidadão lá há 50, 60, 70 anos atrás. De lá para cá, apesar de ser uma história, é necessário dizer que a lei determina que nas sepulturas públicas, o município pode mexer com 5 anos. Então vamos lá atrás, vamos nos 70, 80, 90 anos e fazer com que haja disponibilidade de espaço. Os muros do cemitério São João Batista já foram ocupados por sepulturas. Quando a gente quer resolver, a gente resolve. E se for necessário a construção de um cemitério que seja o quarto público, eu assim o farei. Eu não posso permitir que uma família que não tenha recursos, ela tenha que pagar esse valor alto, exorbitante, de R$ 7.500. Eu fico do lado do povo. Não importa se seja quarto, quinto cemitério, eu estou do lado das pessoas e assim eu farei. Tony, ainda falando sobre essa questão do cemitério, até no próprio contrato que foi assinado com a Ingemurb, tem ali algumas questões como a vedação de novos sepultamentos, né, para quem não tem o jazigo no Medalha Milagrosa. Também tem uma cláusula que fala sobre a possível remoção e traslado, né, de pessoas, o que foi colocado pela atual administração que não será feito, mas que existe, né, um projeto para realmente encerrar o Medalha Milagrosa num prazo de 10 anos. Se você for eleito, como é que você vai lidar com essas questões, né, que estão escritas, que elas são cláusulas de um contrato, depois de uma licitação? Você vai revogar isso? O que você pensa nesse sentido? Aquilo que for possível revogar, eu o farei, sem dúvida nenhuma. O importante dizer é que, se depender do Tony Carlos, no governo dele, nós não iremos mexer no cemitério da Medalha Milagrosa. Eu preciso respeitar a história das famílias, eu preciso respeitar quem lá foi sepultado. Então, meu compromisso é permanecer, custe o que custar.
entre o poder público, entre a empresa concessionária do novo cemitério, eu fico ao lado das pessoas. Candidato, nessa polêmica toda ainda do cemitério, houve muita divergência quanto aos valores, os valores que estão no decreto e os valores que estão sendo divulgados pelas famílias aí que recorreram ao cemitério. Tanto, por exemplo, esses 7 mil e poucos que o senhor disse, não consta na tabela oficial publicada no decreto 6.100 de 2020. E nas redes sociais, este fim de semana, surgiu o assunto de que a direção do cemitério teria ligações com a campanha do candidato Tony Carlos. E, em virtude disso, teria sido mantido o silêncio por parte da concessionária. A concessionária não veio a público se posicionar. Como o senhor vê essas acusações? Olha, falar até papagaio fala. Entende? Aonde que está escrito que alguém que esteja ligado à minha campanha é dono de cemitério? Que eu saiba, no contrato social, o dono do cemitério é Amir, empresário de Ribeirão Preto. Então, ou seja, eu desafio, então, me mostre alguém da minha campanha que está no contrato social. Então, essas situações nos fazem lembrar do seguinte, macaco, quando não consegue pegar a banana, diz que ela está podre. E assim será. Nós estamos iniciando uma campanha agora, nesses últimos 21 dias aí, de ataques que eu não farei, eu não vou entrar nessa onda, porque jamais na história de Uberaba eu acompanhei, nesses 32 anos de vida pública, ataques como estão sendo feitos agora a partir da internet. Então as redes sociais estão dando oportunidade das pessoas falarem o que quiserem, escreverem o que quiser. Agora, portanto, cabe ao eleitor fazer uma avaliação se é verdade ou não. Posso mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar um pouquinho sobre trânsito. Em uma das sabatinas, o senhor citou sobre a questão ali da rotatória do Parque Fernando Costa, falando sobre um possível túnel, né, passando ali por baixo, ligando a João 23 à Avenida Fernando Costa. Havia, né, um projeto até da atual administração de fazer elevado. Falou-se um elevado, depois o prefeito até falou em algo como uma trincheira. E esse projeto, segundo as informações do prefeito, acabou tomando bomba, né? Teve uma consultoria que analisou e viu que não seria viável e nem resolveria o problema daquela região. O projeto que o senhor está propondo é o mesmo que foi abortado? É uma outra ideia? Esclareça um pouco para nós sobre isso. Primeiro é necessário saber diferenciar. Trincheira é uma passagem de espécie de túnel aberta. Então, trincheira, você tem a visibilidade do céu. O túnel é fechado, assim como se tem no Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros. Ponto. Então, o que eles queriam fazer lá eram duas propostas. O elevado por cima, que acabaria com a visibilidade da entrada que deve ser preservada da ABCZ. A trincheira deixaria um buraco. O túnel é como se você no Leblon fosse, como se você em Copacabana fosse vir para o shopping ali daquela região Rio Sul. Então, trata-se. Pois é, tem uma serra. No nosso caso, é um túnel por debaixo da rodovia. Nós já temos o projeto, vai ficar maravilhoso. Não existe tráfego de pessoas, somente de veículos. Você vem da João 23, passa por debaixo da rodovia, não compromete nada em cima, nem a rotatória, nada. O que você precisa fazer, e é interesse meu, porque eu moro naquela região, nasci na Fernando Costa e a vida inteira foi um problema que na verdade é um caos. Então, uma das primeiras obras que nós pretendemos executar é resolver a questão da passagem na rotatória da avenida da exposição, passando por debaixo, um formato de túnel bem iluminado, que olha lá, hein, vai se tornar um cartão postal de Uberaba. Já tem o custo dessa obra? Não, claro que não. Nós temos apenas o projeto, a ideia. Não existe a possibilidade de você fazer custo se eu não estou na prefeitura para providenciar o projeto em si. Mas tenham certeza de que o meu objetivo é transformar aquele lugar
numa espécie arquitetônica, fazer o local bonito, sabe? Uberaba precisa também cuidar das suas entradas. A concessionária da rodovia precisa assumir o trecho urbano que não é de sua responsabilidade, fazer com que esse trecho, principalmente ali do Cascata, que está sob a responsabilidade do DENIT, seja incorporado à concessão para que ela viabilize inclusive a construção das marginais. Eu quero Uberaba grande, eu quero uma Uberaba de vitrine, que as pessoas ao passarem pela rodovia se impressionem com a minha cidade, com a cidade que eu amo. Então, além de cuidar das pessoas, eu preciso cuidar da cidade. Por falar em trânsito, candidato, muito se critica o BRT aqui na Avenida Leopoldino de Oliveira pelo estrangulamento do trânsito e também pelo esvaziamento do comércio. O senhor tem alguma proposta para esse problema aqui na área central da cidade? Bom, primeiro é revitalizar o centro, mas vamos falar sobre o BRT. O BRT, nós precisamos entender que é uma conquista nacional. A única cidade brasileira com menos de 500 mil de habitantes que tem o BRT é Uberaba. Reconheço que foi um trabalho que começou lá quando Anderson era ministro dos transportes. De lá para cá, passou pelo governo dele e acabou se consolidando no atual governo. Então não é um projeto de mobilidade de hoje, é um projeto antigo, há 16 anos, quando Anderson ainda estava no ministério. Ponto. Então é necessário reconhecer que o BRT, tanto em Uberaba como Belo Horizonte e em qualquer lugar, claro que ele fechou portas. Você quando chega em Belo Horizonte e acompanha as avenidas por onde passa o BRT, como a Avenida Amazonas, você percebe que houve sim um fechamento de lojas. Mas precisamos reconhecer que o comércio mudou. A Tristão de Castro não tem BRT e, no entanto, o comércio todo fechou. A São Benedito da mesma forma. A vida mudou. Com o advento da informática, as pessoas compram pelo sistema online ou preferem ir para o shopping center. Então, eu, quando vou comprar uma camisa, ou a senhora, na maioria das vezes a gente fala, vou ao shopping comprar uma camisa. Então, é necessário fazer com que seja revitalizado o centro, trazer as pessoas para cá. E o nosso projeto é importante. Vamos lá. Parque dos Girassóis 3, colocar as pessoas lá no fim do mundo, sem qualquer tipo de infraestrutura, sem creche, sem escola, sem equipamentos públicos. A cidadã ganha um salário mínimo, R$1.000, gasta 1 hora para chegar ao centro. O que nós queremos fazer é aquilo que os grandes centros estão fazendo, projeto de habitação popular vertical. Se não, vejamos, você pega a Avenida Nossa Senhora do Desterro, lá perto do Bahamas, a construtora Inter está fazendo centenas de apartamentos populares. A prefeitura precisa entrar nesse jogo, atrair para o centro, como Tristão de Castro, este tipo de habitação vertical. Por que pobre, gente humilde, tem que morar longe? Ora, das 6 horas da tarde, você olha a rua São Benedito, a Tristão de Castro, a impressão que se tem é que é proibido sair na rua. E quem mora num apartamento popular, vier a morar, tem perto a Escola Frei Eugênio, o Senai, a Escola Minas Gerais, a UPA São Benedito. Aqui já estão todos os equipamentos públicos. Os loteamentos distantes ficam muito caros para a prefeitura, que tem que buscar o aluno, já que não tem escola e nem creche. A pessoa tem dificuldade para buscar a saúde, até a coleta de lixo fica mais cara. Ora, o meu desejo é fazer com que as pessoas humildes morem no centro da cidade, onde fica tudo mais perto, o trabalho fica mais perto, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o Colégio Castelo Branco de outrora. Olha, houve época que o Castelo Branco fazia fila para entrar. Hoje dá para contar o número de alunos. Por que não levar as pessoas para lá? Dar incentivos fiscais às construtoras, às incorporadoras, para fazer a habitação popular nestas regiões, onde já estão presentes todos os equipamentos necessários para a sobrevivência da população. O meu entender é o seguinte: pobre não tem que morar longe. Por que o pobre tem que morar quanto mais longe, melhor? Ora, vamos trazer essa gente para cá, que vai habitar o centro, trazer movimento e revitalizar,
fazer com que o centro de Uberaba seja atrativo em todos os segmentos. Haverá incentivos fiscais e tributários para as construtoras trazerem esses investimentos para o centro? Exatamente, porque a construtora tem que se sentir atraída. Por que nós vamos para o centro? Eu, construtora X, vou para Uberaba, na Capitão Manuel Prata, na São Benedito, na Teófilo Otoni, na Major Eustáquio. Por que razão? Olha, nós temos várias formas. A isenção do ISS durante a construção, a isenção do IPTU e, se necessário for, a prefeitura arrume outros mecanismos para incentivar a construção desta habitação vertical. Todo mundo vai ganhar com isso, o comerciante vai vender mais, as pessoas serão mais felizes. Meu objetivo, doutora Lídia, Genari, é fazer com que as pessoas elas tenham satisfação em viver. Hoje, eu acredito que é muito difícil para alguém que more lá no fim do Uberaba, tenha de pegar um ônibus lá, gaste 1 hora para chegar ao centro. Falta até segurança. Quando aquela cidadã que trabalha no centro chega em casa, a casa dela pode ter sido arrombada. Então, por que não? Vamos fazer as pessoas felizes. Este é o meu desejo, porque eu amo Uberaba. Dentro dessa questão do centro, tem até uma demanda, né, dos lojistas pelo prolongamento do calçadão da Arthur Machado até o 5º quarteirão, praticamente. Essa proposta está encampada ou ainda não tem uma deliberação sua? Se daria seguimento nisso, caso eleito? Olha, eu sou antigo, você é novinha, mas eu sou antigo aqui em Uberaba. Eu sou da época que o Toninho e Marieta, a dupla, falava, é conversando que se entende. Tudo que for bom para todo mundo, nós vamos fazer. Se o objetivo é atrair pessoas para o comércio, atrair fregueses, atrair gente, da nossa parte não tem dificuldade nenhuma. A missão da prefeitura será descomplicar a vida de quem quer investir. Candidato, essa proposta, inclusive, de povoamento do centro da cidade está contida no manifesto do Observatório Urbano e até também está sendo discutida no próprio plano diretor que está em tramitação na Câmara Municipal. O senhor pretende já, numa eventual eleição, já trabalhar junto à Câmara Municipal para agilizar esse processo de revitalização com a possibilidade de povoamento do centro da cidade? Olha, dentre outras alterações do plano diretor, consta a construção de apartamentos próximos das estações de BRT sem garagem. Porque lá nos países de primeiro mundo, boa parte da população não dispõe de veículo próprio. Então, o ônibus é o meio de transporte. Então, dentre essas situações, nós vamos fazer adequações que melhorem essa situação de repaginação, de revitalização e de se trazer o cidadão para morar no centro. O senhor vai assinar o compromisso com o Observatório Urbano? Sim, é muito importante. Essas instituições são muito importantes. Aliás, eles enviaram para mim um questionário, fazendo várias perguntas e indagações, e querem que eu grave, um vídeo e envie para eles para ficar na gaveta. Então, ou seja, compromisso feito aqui, com certeza será cobrado lá na frente. Bom, falando um pouquinho de saúde, né, a gente tem aí várias propostas que foram colocadas sobre questão de aumento, ampliação, né, do expediente nas unidades básicas, e vários pontos foram citados. Mas, nas suas propostas, o senhor citou uma coisa que foi a telemedicina, que ficou em alta bastante agora por conta da situação da pandemia. Mesmo a pandemia superada, né, o senhor sendo eleito, vai continuar sendo uma proposta? E como preparar a rede municipal para isso? Porque telemedicina demanda equipamento, demanda internet de qualidade, precisa de toda uma estrutura, né? Muito bem, a telemedicina não é um programa de Uberaba, é um programa dos países de primeiro mundo. Sobretudo com o advento aí da pandemia do coronavírus, nós teremos que nos readequar porque o mundo tornou-se tecnológico. Alguém que mora, por exemplo, lá no bairro de Ponte Alta, está sentindo uma dor no ombro. Ora, esta cidadã não precisa vir aqui ao médico, sabe? A comunicação virtual, que é a telemedicina, ela fará com que, através de um contato online,
Ou seja, a enfermeira vai ligar lá e o médico aqui, ele vai conversar com a paciente que vai passar a situação dela. E aí o médico pede que a enfermeira faça a aferição da pressão, dos batimentos cardíacos, e aí, ou seja, facilitar a vida de quem está distante e que não precisa vir aqui para o médico receitar uma dipirona ou qualquer tipo de medicamento. Então, o mundo moderno é isso. E isso envolve, inclusive, as audiências com as grandes autoridades, como o governador. Foi-se a época que o prefeito tinha que sair de Uberaba, pegar um avião, gastar dinheiro com hospedagem. Ora, as reuniões agora com o governador serão no formato virtual. Ou seja, até nessa questão da gestão pública, a comunicação entre os órgãos, até mesmo da prefeitura, de uma secretaria para outra, não haverá necessidade mais da forma presencial. A forma de comunicação nessas salas virtuais serão um meio que nós teremos que seguir. Mas, Tony, como estruturar a rede para a tecnologia que é necessária para a telemedicina? Também vai ser preciso pessoal capacitado. Então, como preparar esse caminho, caso você é eleito? Quando fala em pessoal capacitado, Uberaba é uma das únicas cidades do Brasil que a prefeitura dispõe de uma companhia de desenvolvimento na área da tecnologia da informação. Bom, chame a Codiub para isso. Segundo, o orçamento da saúde para o ano que vem, o orçamento chega a 360 milhões. Ora, como fazer? Fazer fazendo. Então, a partir do momento que o prefeito determinou que na Baixa, que lá em Ponte Alta, que na Capelinha do Barreiro haja estrutura de comunicação virtual do paciente com o médico, vai se resolver. A fila eletrônica tem casos que, olha, são desesperadores. Existem mais de 600 pessoas que estão com catarata. Muitos idosos já perderam a visão, porque desde março para cá não se realiza cirurgia de catarata. A princípio teremos que fazer um mutirão para atender estas pessoas. Eu não posso permitir que um idoso, sabe, ao chegar nos 60, 70, 80, 90 anos, ele perca a visão porque a prefeitura não fez a cirurgia. A prefeitura que se vire. O cidadão tem que ser atendido e assim será. Sua proposta para a telemedicina ela é focada na saúde básica. Na saúde básica. Na saúde básica. E para especializada? Cada caso é um caso, porque quando se trata da especializada, aí precisa da presença do paciente, o contato com o médico. Já a consulta virtual são aqueles casos mais simples que a pessoa vai lá em Ponte Alta e fala assim, aqui não tem médico para criança, não tem pediatra, que é uma falta na prefeitura. Esse tipo de profissional da área da pediatria falta na prefeitura. Mas falta no Brasil inteiro. Os médicos não querem mais se especializar nessa área de pediatria. Essa é a questão. Nós reconhecemos essa dificuldade a nível de Brasil, que médicos não querem se especializar nessa área da pediatria. Mas aqueles que estão, nós precisamos fazê-los aprimorar e eles se sentirem convidados a participar disso. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Candidato, no campo da educação, são vários desafios, um deles levar a educação em vários bairros que foram criados em Uberaba que vivem com o problema da falta do ensino básico. A outra questão relacionada ao pagamento do piso salarial para os professores. E estamos aí diante até de uma possibilidade de até redução do Fundeb, com a discussão aí de auxílio emergencial e tudo mais por parte do governo federal. Como o senhor pretende resolver esses desafios na área da educação? Olha, a questão do piso da educação é uma discussão nacional. Então, eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu vou pagar o piso nacional. Eu não posso fazer isso, entende? O que eu tenho que ser é sincero e, na medida do possível, eu preciso valorizar o profissional da educação. E não é só o professor, não. São todos que atuam nas escolas e torná-las também tecnológicas. Porque hoje as crianças parecem nascer com um chip na cabeça. Eu, quando compro um celular novo, eu tenho dificuldade em manuseá-lo até aprender.
Sabe, às vezes eu me sinto até burro, falei, puxa vida, eu não dou conta. Você entrega para uma criança de 2, 3 anos, ela destrincha aquele celular, o tablet, com a maior facilidade. As crianças de hoje nasceram com um formato diferente, mais evoluídas, e nós precisamos adaptar as escolas com laboratórios, e quero implantar o projeto Um Computador por Aluno, porque a vida mudou. Então, ou seja, a questão da educação será tratada com responsabilidade. A questão do piso, É o que eu disse para você, a questão nós temos que estudar, porque eu não posso chegar aqui e prometer, sabe, algo que nós não sabemos da capacidade financeira do município. Mas eu sou muito ligado aos professores, à área da educação, e eles sabem do meu compromisso com eles. Candidato, para encerrar, a questão do lixo. O aterro sanitário aqui em Uberaba está prestes a entrar em colapso. E eu gostaria de saber se o senhor tem alguma proposta para a destinação do lixo nos próximos anos. E se vai manter esse serviço sob a responsabilidade da CODAL. O senhor tem 30 segundos. Bom, em relação ao aterro sanitário, é preciso lembrar que ele também gera energia. Então, no mundo moderno, você utiliza o lixo para produzir energia. Outros mecanismos para reaproveitamento do lixo também serão estudados por nós. O objetivo é resolver esse problema. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Sucesso na sua campanha. Olha, além de outras situações, eu quero me comprometer aqui a trabalhar para o gasoduto, a realização do aeroporto entre Uberaba e Uberlândia, o Parque Tecnológico e, sobretudo, o turismo candidato. de eventos, porque o turismo de eventos gera emprego, renda e divisa. Ok, candidato, muito obrigado, bom dia. São 9h35, assim a gente encerra a primeira entrevista da Sabatinas JM, que amanhã teremos aqui o candidato Antônio dos Reis Gonçalves Lerim, a partir das 9 horas da manhã, aqui dentro do Pingo do J.